de Catch a Fire, dos Wailers, um disco fundamental para o reggae. Esse sim, não tem nenhuma licença poética na palavra fundamental nenhuma. É um disco fundamental para o reggae, para a história do reggae. E assim, é o quinto álbum dos Wailers, né? Os Wailers já tinham lançado 4 discos, mas esse é o disco que lança a banda enfim, para o sucesso internacional. Tem o primeiro grande hit deles, que é Stir It Up, que já tinha sido um hit com o Johnny Nash, né, no ano anterior. Aí aqui eles lançam a versão deles, a composição do Bob Marley. Claro, o disco tem 9 faixas, 7 são do Bob Marley, 2 do Peter Tosh e o Bunny Wailer, que não assina nenhuma faixa, mas ele o processo de composição deles também era. Tento imaginar como deveria ser, né? Uma coisa meio coletiva, assim, eles também todos participando disso. O Catch a Fire ele populariza, né? Começa o reggae a se popularizar e a ganhar o mundo dessa forma enfim, é nesse momento, né, que o reggae está se popularizando, né? Tem a participação do o produtor do disco, que é o Blackwell, né? Se eu não me engano, é Blackwell. Ele tem uma função muito importante. Lembrando que em 72, é que 72, não, é 72, vou confirmar aqui, a música né, descendo Portobello Road, Listen to Reggae Music, é 72, né, 71, É 72, 72, do Transa. É do Transa, né? É. Então, o reggae tava já, né, nessa, assim, tava na ponta da lista para estourar, e aí o Catch a Fire realmente é o disco importante para esse gênero. Foi o meu primeiro lugar, não tive como não colocar. Tem Concrete Jungle também, Slave Driver, tem várias músicas incríveis. A sonoridade do disco eu acho sensacional também. As temáticas das canções, né, falando né, essas temáticas por justiça social, enfim, falando sobre diversos temas, também são incríveis. Eu acho um disco bom e irretocável, assim, para mim, do início ao fim. É aquele disco. E foi um dos motivos para eu manter ele em primeiro. Eu não achei que ele seria o meu primeiro lugar, porque eu também não sou um grande fã de reggae, parece, mas eu não consegui não colocar ele em primeiro. Quando eu ouvi pela segunda vez, só para confirmar, eu digo, não, vai ser o primeiro lugar. Eu não consegui pular faixas quando eu estava ouvindo, enfim. Essa coisa, enfim. Vou passar a palavra pro Nino falar também um pouquinho, porque foi o primeiro lugar dele também. Depois a gente pode, né, cada um falar um pouco. O Diogo também colocou na lista dele. É um dos discos que foi citado pelos três. Teve vários que foram, né, mas Catch a Fire foi citado pelos três e está aqui na nossa primeira posição. E é isso. O Felipe, tu falaste, né, que Elomar, Cinco Us, Sérgio Sampaio, certamente mereceriam também o primeiro lugar, mas eu também tenho isso a importância histórica desse trabalho talvez acabe por se sobrepor aos outros, né? Acho que talvez isso tenha pegado para ti, não sei, para mim também foi algo que pegou. Para mim pesou, sem dúvida. Eu acho que quando tu inaugura, é que o reggae já existia, né? Enfim, mas ele de certa maneira inaugurou o reggae como a gente entende hoje, assim. Porque, claro, óbvio, o reggae já tinha influências da música norte-americana, enfim, né? Mas ele era um pouco mais soft, assim, né? Ele era um ritmo um pouco mais alegre, enfim, um pouco mais. E aí tu tem
Nesse disco, isso é interessante, na história da Island, da gravadora, se fala disso, e acho que tem um programa de televisão também sobre o Catch a Fire, se eu não me engano, que eles falam muito esses programas sobre o disco e tal, né? Show Classic Albums. Isso, exatamente. E aí mostra como, né, enfim, tu tinha o Chris Blackwell, que era um jamaicano inglês, de origem inglesa, né, branco, enfim, era filho de um cara rico, assim, né, enfim, que tinha negócios na Jamaica e tal, e ele criou a gravadora e ele levava artistas Jamaica, né, a música da Jamaica para Inglaterra, né, enfim, mas era coisa que não saía do nicho dos imigrantes jamaicanos, né, enfim. E aí, claro, tu tinha algumas referências, o Caetano Veloso gravou antes, né, citou o reggae em 72, os próprios Beatles, né, Obladi Obladasse diz que tem uma influência do reggae, não é exatamente, não é um reggae, né, é meio forçar a barra dizer que é um reggae, né, se fala que tem uma influência do reggae, né, mas não saía muito do nicho. E aí tu tem um esforço de colocar uma coisa mais um punch, assim, né? Que, claro, já estava presente, ó, os caras, ó, tu não consegue transformar uma coisa do nada, assim, né? E própria a contestação toda dos Wailers, do Bob Marley, né? Enfim, já estava ali, né? Enfim, mas ficou um disco mais denso, mais pesado, né? Enfim, e apesar de que Stir It Up, que bem levinha, né? Que é a faixa talvez mais conhecida do disco. Mas Concrete Jungle, Slave Driver, tem várias faixas mais rock and roll, assim, e que fez a coisa andar na Inglaterra, né? E depois, enfim, pelo modo como se conforma aí a indústria musical, fez a coisa andar, fez o reggae explodir no mundo todo, né? Então, por isso a importância desse disco, né? Ele foi o disco que fez o reggae explodir, como tu falou já, né? E eu tenho que mencionar que eu acho sensacional que o nome do disco é Catch a Fire, né? É o disco que dá o start para isso. E o segundo disco que eles lançam em 73, em outubro, já estourado, mas que daí também aumenta essa proporção, tem Get Up, Stand Up, tem I Shot the Sheriff, é Burning, né? Então, primeiro Catch a Fire, depois vem o Burning, que vai estar no episódio de outubro. Acho sensacional. Nino, quer falar mais alguma coisa? O Diogo pode falar também, fiquem à vontade. A gente tem esses delayzinhos da internet, mas a interrupção faz parte também. Não, eu já falei muito, mas eu queria dizer uma coisa. Geralmente, eu não, por exemplo, quando tu coloca nas listas lá disco ao vivo, eu já corto, assim, já não. Mas tem o meu disco preferido do Bob Marley, cara, é o disco Live em Londres, gravado em Londres, no Lyceum, se eu não me engano. É uma capa bem clássica, assim, tem um live bem grandão com as cores do reggae e tal, o Bob na capa. Cara, aquilo ali é espetacular, assim. É uma pressão, assim, é uma coisa. Eu acho que ali o ao vivo captou pro reggae, né? O reggae é o grave que tem, a coisa que. Cara, no estúdio o troço não fica tão. Claro, é maravilhoso, mas não pega a pressão do lance, sabe? Esse disco live do Bob Marley, eu não sei de que ano é, mas acho que é dos anos 70 também. Esse é espetacular, cara. Esse para mim é o meu preferido do Bob Marley. Massa, legal, legal. Diogo, diga lá. Não, só complementando que, como eu disse, eu não sou um grande ouvinte de reggae e tal, mas é questão de reconhecimento também, que esse foi um álbum-chave para que o estilo realmente começasse a ter um reconhecimento fora do nicho e lançou o ícone maior do estilo. Tanto que depois disso eles foram cada vez um pouco menos Wailers e mais Marley, né? E o Nino citou o programa documental, né, o Classic Albums, né, que ele aborda o processo de criação de discos importantes no contexto mundial, e tem esse episódio dedicado ao Catch a Fire, que, como qualquer um, inclusive coisas que a gente às vezes não gosta, qualquer um é recomendado, sempre tem coisa legal, porque mesmo que tu não seja fã da música, tem coisas extra música que são bem interessantes, assim, e tem coisas que circundaram
a criação desse disco, assim, desde o primeiro encontro dos caras com o Chris Blackwell, assim, que era o, né, o dono da gravadora Island, botaram a cara no escritório dele, assim, e tu vai arrumar um contrato pra gente e tal. Os caras não tinham dinheiro e foram lá, botaram a cara na autoconfiança. E uma questão interessante é que esse disco, o Chris Blackwell, né, ele deu um orçamento para os caras, eles gravaram, né, voltaram para casa, gravaram, desculpa, eles tinham falado com ele em Londres, né, perdão, só. Eles voltaram para casa, gravaram o disco, o Chris Blackwell foi ouvir, assim, e tal, e resolveram fazer uns overdubs. Foi o Chris e o Bob para Londres e junto de alguns músicos de estúdio, o tecladista, o John Bandry, que havia estado no Free poucos meses antes, e depois se tornou... Tocou com o The Who, né? É o Isso. John Rabbit Bandrick, né? Tem esse apelido. Ele tocou ele... com o The Who depois, eu acho, se não me engano. Não sei se foi antes. ele foi tecladista do Who por décadas, assim, intercalando aqueles períodos em que o Who estava ativo, às vezes sim, às vezes não, né? E tocou vários teclados, assim, acabou dando uma cara um pouco mais cheia, assim, né, pro disco. Tem um guitarrista que agora não lembro o nome, esse é um americano que também tocou alguns overdubs importantes e tal, que deu esse caráter mais cheio que ajudou, assim, quem sabe, aumentar a aceitação e poder ter dado esse start, como o Eduardo citou, né? E até isso daí, por outro lado, gerou um pouco de estresse ali entre os caras, né? O Peter Tosh é um que não ficou muito satisfeito com isso, e nesse mesmo ano ele deixou os Wailers, se não me engano, né? Inclusive, ele acusava o Chris Blackwell de privilegiar a relação com o Bob Marley em detrimento do restante do grupo, que ele privilegiava o Bob porque o Bob era filho de pai inglês, uma coisa assim. Então tem essas histórias interessantes que circundam, né, a gravação, a produção do disco. Maravilha, assim a gente chega ao final do nosso episódio de abril de 1973, que escolheu Catch a Fire dos Wailers como o grande disco lançado naquele ano, completando 50 anos agora. Então a gente pode colocar aí 50 anos do começo do reggae como um fenômeno mundial, assim, né? A partir desse disco, né? Ou pelo menos do reggae como a gente conhece hoje, né? Como ficou conhecido, como ficou estabelecido a partir de então, com esse baita disco dos Wailers, o Catch a Fire. Eles provavelmente voltam no episódio de outubro com o outro disco de 73 deles. Vamos ver, né? Terão outros concorrentes também. Não sei ainda quem vão ser os convidados, mas é possível. Já vão ouvindo, né? Um baita disco também, o Burning, que é o outro disco de 73.